Yes, Boa tarde a todos. Está sem microfone, então o valor melhor para vocês poderem entender. Nós fomos lá, né? Nós participamos da estacionamento, estamos aqui na comissão de 4 pessoas. Eu, a Ana, a mãe e a Flávia. A Flávia estava esperando um pouquinho para ver se estava tempo deles chegarem, mas não chegaram. E qual foi o nosso objetivo de lá? A gente tinha uma reunião pré-agendada, intermediação da Jandira, que veio aqui para a nossa outra assembleia, com o MEC às 3 horas da tarde. Teria a participação dela com a gente, levando demandas que a gente coletou de todo mundo para entender os problemas mais gerais dos formandos e tentar negociar com o MEC como a gente poderia proceder para conseguir conquistar o fim do período letivo, a validação do período também. Nesse sentido, a gente achou interessante tentar também algum apoio político para de alguma forma pressionar o MEC. Como a reunião era de tarde, a gente saiu daqui de manhã, bem cedo, chegamos lá em torno de 7 e pouca da manhã, 8 horas da manhã, e fomos até o Congresso tentar conseguir algum apoio político de algum deputado, ou por ser do Rio de Janeiro, que sensibilize com a causa das faculdades daqui, ou por ser de oposição ao governo, que de alguma forma queira nos endossar e apoiar de alguma forma. E a gente conseguiu entrar numa reunião, numa comissão, onde, para nossa sorte, estavam todos os deputados presentes em Brasília da bancada do Rio de Janeiro, de todos os partidos políticos. E a gente conseguiu, em determinado momento, ter voz lá dentro. O assunto ali era especificamente descredenciamento, então eles falavam de transferência assistida, dos problemas da Galileu, se ia ter que processar a Galileu ou não, falavam de um monte de problemas, e a gente levou uma pauta específica para falar de formandos. Que para a gente não interessa a transferência assistida, não interessa a federalização, não interessa conseguir o diploma de forma mais rápida possível. Pois bem, a gente conseguiu ter um espaço para falar lá, nós defendemos o ponto de vista dos formandos lá, uma pauta que nós elaboramos, e com diversos problemas de notas não lançadas, avaliações não lançadas, horas complementares, enfim, diversos problemas que são comuns nas duas instituições, que abrangem a maior parte dos formandos, e nesse sentido a gente conseguiu mobilizar os políticos a não só olharem a transferência assistida e a federalização, mas também os problemas dos formandos. O fruto dessa reunião da manhã foi uma movimentação dos deputados em irem nessa reunião que a gente já tinha marcado previamente, para de alguma forma conseguir pressionar o ministro a olhar pela instituição. Tinham 3 tópicos a serem discutidos lá, e um deles era especificamente sobre formandos, para que o MEC conseguisse dar uma resolução para nós. Essa reunião, a gente considerou ela muito positiva, apesar de que a gente não tenha conseguido entrar especificamente na nossa pauta dos assuntos formandos. Foi uma reunião onde houve mais de 20 deputados pressionando o ministro, pressionando o secretário de regulação, enfim, foi uma pressão política muito forte, muito além do que a gente esperava que fosse conseguido a Brasília cedo, conversando com um ou outro político de forma aleatória. Tinham muitos políticos apoiando a causa Gama Filho C e defendendo um dos tópicos em específico sobre formandos. Como foi uma reunião muito bagunçada, mas com muita pressão política, a nossa reunião de fato, para entrar nos detalhes dos formandos, teve que ser adiada para o dia seguinte. A gente mesmo esperava ir na quarta de manhã até a reunião de tarde voltar à noite, não conseguimos. Tínhamos que ficar até o dia seguinte, lá na quinta-feira, onde aí sim a gente teria uma reunião onde nós poderíamos falar, teríamos mais poder de alguma negociação, uma flexibilidade em negociar com o MEC, os responsáveis do MEC, e para entrar especificamente nos assuntos. Ficamos lá até o dia seguinte, e essa reunião trouxe alguns frutos importantes, muito significativos. Um deles foram os ofícios, que eu acredito que quem esteja comprando na internet já possa ter olhado o que foi divulgado no site do MEC, a gente divulgou na internet, 2 ofícios do MEC. A gente tem que definir uma coisa que é importante esclarecer uma coisa. O MEC não tem autonomia jurídica
para dar nota para aluno e nem para emitir a documentação que estão presas nas instituições de ensino superior. Não é que não tem essa prerrogativa. Então, nada nesse... A gente tentou de alguma forma levar para esse lado, mas nada nesse sentido a gente conseguiu concretizar. O MEC ele tem o poder mais de dar diretrizes. Então, assim, nesse sentido, os ofícios, tem que ficar bem claro isso, os ofícios não têm o poder de obrigar a pessoa jurídica, a faculdade, a ou se a agir de tal forma. Tem como lembrar as obrigações deles e, de alguma forma, tentar dar um respaldo, tanto para os profissionais lá dentro, como para os alunos, de quais são as responsabilidades de cada um, né? Nesse sentido, o ofício vem falando sobre a manutenção de abertura do sistema acadêmico, que a gente viu que hoje caiu das duas faculdades, né? A gente vai falar disso depois, e que os professores têm amparo legal, sim, para lançar notas. A gente, conversando com alunos de vários cursos, a gente percebeu que professores não lançam nota por diversos motivos. Alguns porque não querem lançar, porque não recebem, são irredutíveis, e outros, às vezes, por medo de não ter um amparo legal, ter medo de lançar uma nota após o fechamento do período letivo. Esse ofício já dá um respaldo para esses professores que estavam receosos a que eles podem sim lançar as notas. Nesse sentido, a gente considerou isso, de certa forma, uma vitória relativa de aqueles professores que têm boa vontade de poder sim lançar as notas. Naturalmente, os que são irredutíveis continuam sendo um problema. Foi fruto dessa reunião também, que está descrito no ofício, que a responsabilidade por nota não necessariamente tem que ficar na mão do professor. Ela pode ser passada em toda a cadeia hierárquica, ou seja, depois do professor coordenador, depois do pró-reitor, depois do reitor. Mas isso eles deixaram bem claro no ofício também, como é que não pode obrigar no curso X, o coordenador vai ter autonomia para dar nota. Como é que não tem essa autonomia para obrigar? Isso fica a critério da política interna de cada faculdade. Isso abre uma brecha para nós. A gente analisou, a gente interpretou dessa forma, né? Que isso abre uma brecha para nós, que caso a instituição queira, tenha um mínimo de vontade política interna, o coordenador pode passar sim por cima do professor e avaliar o aluno, lançar a nota do aluno, ou avaliar, ou se não for avaliar, repetir uma nota, enfim. Isso, o MEC não vai fiscalizar isso, Gilberto. Ele não interessa a ele se o coordenador deu a nota sem prova, ou se o reitor deu a nota e falou que poderia dar nota. Isso não interessa. O que importa é que isso tem que ser uma autonomia da instituição, isso tem que ser respeitado. Ou seja, é uma brecha que, caso tenhamos um professor irredutível, nós podemos tentar ir ao coordenador, e caso o coordenador não tenha, podemos tentar ir ao reitor. É óbvio que ir ao reitor é muito difícil, é menos difícil do que ao coordenador, que é menos difícil do que ao professor, evidentemente, mas foi a brecha que nós conseguimos, respaldadas por esse ofício, de tentar pressionar, de alguma forma, dentro das nossas faculdades, tanto o Gama Filho quanto a universidade. E a respeito, mas isso tudo se baseia no conceito de formando, né? O que é o formando? Isso é muito relativo, tem pessoas se definindo como formando em situações diferentes, em situações específicas. Isso foi muito bem desenhado lá no MEC, a gente chegou a um denominador comum. Então, a gente tem que deixar claro duas coisas. Primeiro, aluno que tinha matéria pendente para começar em 2014.1 não é formando. Essa pessoa não vai conseguir tirar o diploma de forma alguma agora. O processo administrativo que ia incluir a matéria e outro credenciamento não é formando. Ele deixou claro isso pra gente. Se por qualquer motivo que seja, mas foi culpa da faculdade, que eu não bateu o meu horário, isso não, assim, a gente não tem poder sobre isso, muito menos o MEC. É uma infelicidade que aconteceu em um aluno específico. A gente não tem como garantir isso. Então, qualquer pessoa que não startou matéria, com matéria pendente, para o período de 2014.1, necessariamente não vai ser contemplado nesse programa. O segundo ponto que tem que ficar claro, que tinha muita gente com dúvida, a respeito se o período iria valer ou não. O MEC deixou bem claro que o período 2013.2 é legítimo, ele é válido para todo aluno, sobretudo o formando. Agora, acontece que o período, o que é considerado no período? O que está incluído no sistema acadêmico. Então, por exemplo, se algum aluno fizeram todas as provas e não teve uma nota lançada no sistema, tecnicamente ele ainda não é formado, faltou uma pendência ali de lançamento de nota. E aí essa nossa briga, que o ofício nos deixou brecha, para nós corremos atrás dos professores ou coordenadores dele, consequentemente, deles fazerem essa atualização do sistema. Então, formando,
nós temos 3 categorias de formando, né? Já partindo da premissa que 2014.1 não é formando. Nós temos aqueles alunos que tem todas as notas, fizeram todas as avaliações, tem todas as notas lançadas, tem todas as horas complementares lançadas, todos os boletos pagos, enfim, todas as pendências com a faculdade acadêmicas e administrativas feitas. O MEC considera que esse cidadão, esse tipo de aluno, já pode se considerar formado. Mas aí nós temos um problema, tem que deixar claro isso, que a documentação do aluno é uma responsabilidade da mantenedora e da instituição de ensino liberar para o aluno. Ou seja, esse aluno está com tudo liberado, mas precisa retirar os documentos. Acredito que todos saibam aqui da determinação do TJ para a Galileu emitir os documentos entre 25 e 28. Nós acreditamos que isso vai ser emitido, mas isso não é uma regra. A Galileu pode furar esse prazo. Então isso é um outro problema que tem que ser discutido à parte. Então, primeira parte de alunos, que não tem pendência nenhuma, tecnicamente ele já é formado. Fica a pendência de conseguir conquistar a documentação junto à instituição de ensino. A segunda classe de formando são aqueles que fizeram todas as avaliações, mas não tiveram as notas lançadas. Nesse caso, ou entregaram as horas complementares e não foram computadas no sistema também. Nesse caso, é uma responsabilidade, repito, da instituição de ensino lançar, mas o MEC considera que assim, a gente teria uma brecha para ir na Defensoria Pública caso a documentação seja expedida sem atualização coerente com o que o aluno fez. Em outras palavras, se todas as provas foram feitas e tem uma ou duas que não foram lançadas, é a obrigação da instituição de ensino, consequentemente da Galileu, de mandar a documentação atualizada, independente se o professor queira lançar ou não. É responsabilidade interna da instituição, é uma prerrogativa da instituição designar quem vai fazer esse lançamento. Então é uma briga nossa conquistar isso. A terceira classe de formandos são aqueles que às vezes, porventura, não fizeram avaliação. Tem casos de cursos que as aulas não andaram, só fizeram A1. Tem cursos que nem fizeram nem A1, não tiveram nenhuma das duas avaliações. Naturalmente é um problema maior do que aquele que não foi lançado, mas que tecnicamente dá para ser resolvido caso a gente consiga, com o respaldo dos ofícios, sensibilizar o professor que tem boa vontade, mas tinha insegurança, e no caso de professores irredutíveis, tentar subir para o coordenador, tentar subir para a pró-reitoria e reitoria, respectivamente, para que eles têm poder, para que eles tenham uma vontade política interna, né, de acordo com a política da instituição, de resolver esse caso desse aluno, ou fazer o trabalho por e-mail agora, de última hora, antes da emissão de documentação, né, naturalmente. Enfim, como isso vai ser feito, a gente não sabe. É claro dizer isso, pessoal, esse ofício é o que a gente foi buscar aqui naquele dia. Isso é um documento que o professor tem a segurança para dar essa avaliação que falta nessa semana. Um documento oficial. Até dia 20, provavelmente. Esse documento está na nossa mão. Os 2 ofícios. É você chegar e falar assim, professor, está aqui. O coordenador está aqui. O pró-reitor está aqui. Reitor está aqui, entendeu? Esse foi o objetivo, pegar esse ofício para fazer. Infelizmente, não tendo essa avaliação, essa galera não vai subir, tá? Bom, essa terceira classe de comando é muito provável. Quero ser clara aqui para não iludir ninguém, entendeu? Já estou entrando em contato com o reitor por causa disso, já estou atrás dele. Falaram que ele teria sido demitido, mas não consigo confirmar isso, tá? Então, é certo, a probabilidade de 80% que essa galera não vai formar, infelizmente, tá? Mas a gente está tentando o máximo possível. O que acontece? Quando nós participamos lá e surgiu essa briga, a primeira coisa que a gente fez foi, junto com a Marta, que é a presidente da série, tentar definir essas 3 classes de formando. Quando ela passou isso pra gente, a gente quis brigar para poder juntar essa galera, e aí ela resolveu institucionalizar nós 4 como comissão de formandos. Para quê? Para tentar acompanhar essa situação na frente, na pior hipótese. O que ocorre? Eles deixaram uma brecha, a gente não tem documento nada concreto, então na prática a gente não tem nenhuma segurança para isso, como temos a respeito do ofício. Eles deixaram uma brecha falando que vão fazer um adendo no edital de transferência assistida para os casos da galera que
já estava com todas as matérias no último período, 83.2, e por algum motivo não fez uma avaliação, não conseguiu, mesmo com esse respaldo do ofício, correr atrás de ninguém, não conseguiu avaliação, e às vezes a gente por uma nota, uma matéria, ou duas ou três. Enfim, as matérias no último período. Eles se comprometeram em tentar criar uma modelo na transferência assistida para tratar essa galera de uma forma diferente. Mas a gente ainda não tem nada concreto sobre isso, então a gente ainda não tem como já vai abrir para vocês falar. Só para deixar bem claro o que a Ana falou, é improvável, mas não é impossível. Tá? Quando a gente foi para Brasília, eles foi justamente buscar um documento do MEC que desse legalidade a todo o processo de orçamento. E, na verdade, justamente foi tentar que o MEC assistisse a nossa responsabilidade, que é justamente a pauta do reitor, pró-reitor, coordenador ou professor dar uma nota, o MEC usar um avaliador para poder fazer o orçamento dessa nota. Só que o MEC disse que como ele é um órgão regulador, ele não tem poder de avaliar nenhum aluno, só pode regular, ele não pode avaliar, não pode dar uma nota para ninguém. Então ele deixou a cargo do pró-reitor, reitor, coordenador e professor. Então a gente acaba voltando para cá com aquela questão. Antes era somente o professor que poderia dar uma nota. Hoje a gente já tem o professor, o coordenador, o pró-reitor e o reitor. Então eu acho que é difícil, porque, por exemplo, a gente já viu aí que o coordenador de administração da UGF já foi remitido, falou que não vai ajudar, que não pode receber. Então já é menos um cara que a gente pode contar. Então, se não pode o coordenador, não pode o professor, quem pode? Agora é o reitor. Então, o pessoal da DM só tem o reitor e só o reitor para ajudar. Agora, abre-se uma brecha, porque a partir do momento que o pró-reitor ou o reitor abre para alguém, vai abrir para todo mundo. Não tem porque ele dá uma nota para um curso e não dá para os outros. Então, acaba aqui. É difícil, mas não é impossível a gente conseguir esse lançamento nacional, mas eu não fiz a prova. O reitor e o pró-reitor têm total autonomia para poder dar essa nota da maneira que for. Se ele vai pedir para você entregar um trabalho para ele, se ele vai fazer uma pergunta qual o dia de hoje vai te dar a nota, isso aí é com ele, entendeu? Isso aí é com ele. Então, é sim provável, mas não é impossível. Isso que a gente quer deixar bem claro. Até porque a gente foi para Brasília para trazer uma solução. A solução é essa. Se ela vai acontecer ou não vai acontecer, a gente tem que correr atrás. Por isso que a gente decidiu convocar vocês para não deixar margem a dúvida. Não pode existir dúvida. De repente a gente ia colocar um texto na internet tentando explicar tudo que a gente viu lá, e aí ia ficar cada um interpretando de uma forma. Isso não pode acontecer, porque a gente tem pouco tempo. Junto com o TJ, através da quarta vara empresarial, a professora pública, mais o MEC, eles estão em conjunto ali tentando resolver. Tem uns prazos que foram dados pela Defensoria Pública que a gente não sabe se a Galileu vai cumprir ou não vai cumprir, mas é com base nisso que o MEC está trabalhando. Porque se não trabalhar com base no prazo, a gente acaba se perdendo. Vai trabalhar a justiça que está dando prazo, então tem que trabalhar em cima desse prazo. Então hoje a gente tem um prazo do dia 25 ao dia 28 de fevereiro, a Galileu vai colocar, vai colocar 60 funcionários para atender, e que no dia 25 seria somente para atender por informando. Isso foi uma determinação que o MEC pediu para a Galileu, para que deixe o primeiro dia somente para os formandos, e através dessas 60 pessoas fazer uma força-tarefa para poder atender todos os formandos nesse primeiro dia. Então agora a gente tem que trabalhar, só um minuto, agora a gente tem que trabalhar para transformar todos aqueles que estão no grupo 3 para aqueles que estão no grupo 1. E o que é isso? É todo mundo que não fez a 1 ainda, ou aliás, a 2, todo mundo que não fez a 2, conseguir essa nota. Então é isso que a gente, como comissão que foi a Brasília, está trabalhando agora. Procurar o reitor ou os pró-reitores para poder fazer o lançamento desse grau. E as matérias à distância? Matérias à distância, o pró-reitor também ele tem essa autonomia para o reitor e o reitor para lançar. Só quem não tem autonomia para lançar essa nota é o coordenador de curso. O pró-reitor e o reitor têm autonomia. Sendo que o reitor ele pode determinar que o coordenador de curso faça esse lançamento. Isso aí também tem que vir do reitor. Quando você diz ele vai fazer um lançamento, você diz também que ele vai o quê? Dar um trabalho? Ele vai criar uma nota. Se ele vai dar um trabalho, se ele não vai dar, isso aí é questão, vai depender mesmo da maneira que o reitor e o pró-reitor vão analisar a situação do brasileiro. Ele pode chegar e pegar, olha, vamos fazer o seguinte, quantas matérias estão faltando? 10 matérias. Eu vou pegar o TCC, vou avaliar o TCC dessa pessoa e com base na avaliação do TCC eu vou lançar a mesma nota para 10 matérias. Então ele pode falar, não, você faz um trabalho referente a, enfim, dá um tema específico do curso e pedir para entregar esse trabalho no prazo de 2 ou 3 dias e com base nisso ele lança uma nota. Não, tipo, nota do TCC.
Então, vai para a segunda turma. Agora, com relação ao que o Maurício estava falando, essa questão de... Mas a gente ficou com duas turmas. Na primeira ele não soltou, na segunda ele entregou e ninguém lançou. Não está falando de Estado. No meu caso, eu fui lançado, eu tenho minha nota toda lançada. Você era o orientador, então você está na segunda turma. Está com a 7 lançada. E não tem acesso, porque era a segunda turma. Isso não pensou. Então, aconteceu assim. Porventura não tiver tudo aquilo que você já fez, você tem que ir na defensoria pública, porque não é real, não é fidedigno. Eles não condensam a coisa que você já fez. No caso, tem que entrar na justiça, então, se tiver alguma coisa errada. Essa porta já está aberta. É só ir na defensoria pública dizer que não foi feito o que foi ordenado. Essa defensora já está focada junto com o MEC. E depois dessa reunião, eles já entraram em contato, já acertaram isso. Bom, a Marta entrou em contato, foi o que ela passou pra gente. E em que? Dia 28 se pegou, até o dia 28 se pegou um documento. Não está com a tua nota lá, que você fez, que você tem uma prova, um trabalho, está na tua mão e não está ali, você vai ter que pegar isso, uma hora complementar com o caso de estágio, entendeu? Vai ter que pegar esse documento e ir lá na defensora, que é a específica que está tratando disso, para ela ir executar essa decisão, entendeu? Não, você fez a prova e o professor não segurou. Então você tem que... A prova você não sabe a sua nota. Você não sabe a sua nota, mas você fez a prova. Então, você se encontra aquela questão. Aquele primeiro jogo, você fez a prova, você tem a nota. Na verdade, o que acontece? O MEC é a defensoria. Não, mas olha, a questão da UNA, se você fez, isso aí é uma questão direito seu. Se você fez a prova, você tem direito a saber a sua nota. Você tem que correr atrás, entendeu? Porque é inadmissível o professor segurar uma nota para uma prova que você já fez. Agora, ele não fazer uma nova avaliação, caso você não tenha feito a 2, isso aí é o direito dele. Ele não recebeu, ele falou que queria fazer a prova. Mas a partir do momento que você fez a prova, o direito seu é saber a sua nota. O MEC, na verdade, ele tem essa parceria, como a Carol falou, com a defensoria, que ele já imagina esse tipo de problema. As pessoas que não estejam com o currículo acadêmico atualizado. Mas tem que deixar claro que é diferente se você simplesmente não fez as avaliações, ou se você fez, mas não foi lançado. Isso que o Alan falou de você ir na defensoria mostrar como buscar a documentação, é se você fez e não foi lançado. Se você não fez, você não fez. Então o currículo acadêmico, o histórico acadêmico vai estar de acordo com a realidade, você não fez. Isso agora, vale para atividade e a greve te atrapalhou, é uma outra questão. Acontece que, como a gente falou, são 3 grupos de alunos, formando um com tudo ok, outro que já fez tudo, mas não foi atualizado no sistema. É esse caso de aluno que vai junto à defensoria para correr atrás de atualização, porque eles não cumpriram a determinação legal. E o terceiro grupo que não fez a avaliação, é um pouco mais complicado. Naturalmente, ele não fez, tem que correr atrás para tentar aproveitar essa janela. Realmente o MEC está aproveitando o prazo da justiça e para a gente tentar se atualizar até antes do dia 25. Eles foram bem claros nisso. Essa movimentação de correr atrás de professor, coordenador, pró-reitor, reitor, a gente tem que tentar fazer até antes do dia 25, de preferência 22, 21, né? Não para dia 24 à noite. Conseguir já entrar em contato com os respectivos responsáveis. Quem não tem avaliação, tentar sensibilizar eles com base no ofício, fora do prazo da justiça, para eles correrem atrás de dar uma avaliação correta, ou me dar uma nota qualquer, como ele disse, vai dar uma nota aleatória, ou não, faço questão do trabalho, o professor um pouco mais caxias, faz questão do trabalho, se ele dá o trabalho logo agora, dá tempo de você devolver e corrigir, e aí, se não for lançada, você poder entrar no grupo de correr atrás da defensoria. Não, olha só, a questão é a seguinte, o MEC deixou bem claro que ele não vai atrapalhar esse processo. Ele não vai atrapalhar. Se o pró-reitor decidir dar uma prova no bar, não interessa, o MEC não vai, ele deixou bem claro isso pra gente. O que ele quer é que essa nota seja lançada, que isso possa ser contabilizado e emitido no bloco. Então o que acontece? Por mais que nós estamos nos organizando para procurar a reitoria, a gente convocou vocês aqui porque o papel de vocês é fundamental nesse processo. Não adianta a gente atacar o professor como se ele fosse o pior do universo, porque se fizer isso ele não vai ajudar a gente. Por mais que ele seja o mais filho da puta que tem. Não está aplicando prova, não quer dar nota, é o mais desgraçado que tem, é o mais cruel, enfim. Para daí para cima. Não adianta a gente atacar o cara que ele não vai dar nota.
Então, qual é a hierarquia que a gente tem que procurar agora? E agora cada um tem que fazer o seu papel. É procurar o seu professor, é implorar, é sensibilizar. Se chegar no final, o professor não vai dar, é procurar o seu coordenador, implorar, tentar sensibilizar o cara. Se ele não conseguir, vamos para a correitoria. Então, necessita da ajuda de todo mundo tem que se mobilizar agora e procurar os seus professores. Pelo amor de Deus, estou perdendo emprego, minha família está passando dificuldade. É usar de tudo para tentar conseguir sensibilizar professores e coordenador, principalmente, que são eles os primeiros ali, os mais fáceis de fazer esse lançamento. Entendeu? Outra questão que eu quero levar para é que, lá em Brasília, o MEC falou que a Galileu vai disponibilizar 60 pessoas para trabalhar no administrativo da faculdade. Sendo que a gente sabe como é difícil botar 60 pessoas para trabalhar, ainda mais se tratando de Galileu. Jamais se tratando de Galileu. Nunca teve mais que 15 pessoas trabalhando, eles vão botar 60 do dia para noite. Então, lá em Brasília, a gente chegou com uma proposta ao MEC que foi aceita, que foi de montar uma força-tarefa de alunos para trabalhar voluntariamente dentro da DAI. Voluntariamente, é chegar lá e trabalhar. Agora, não adianta eu entrar no DAI para trabalhar, porque eu não conheço o sistema, não sei outras coisas. Então, o que foi proposto? Que a Galileu coloque o mínimo para poder orientar, coordenar o trabalho desses voluntários. Então, além disso, a gente tem que já ficar mais ou menos com o grupo pronto. Aí não importa se é 60, se é 100, se é 200, se é 2.000 que estão querendo trabalhar. A gente tem que ter pelo menos uma ideia da quantidade de pessoas que se colocam à disposição para ir lá trabalhar 5 a 28, eu posso trabalhar dia 25, eu posso 26, eu posso todos os dias, para a gente poder tentar fazer uma lista de alunos e até entrar em contato com a Galileu, tentar chegar lá para o Alex Porto, não bota 60 não, já que o problema é dinheiro, vocês não querem pagar 60, bota 15 para orientar esses 200 que estão vindo trabalhar de graça. Só bota alguém para orientar esses caras que vão trabalhar. Entendeu? Então isso é uma outra atitude que a gente está tomando, paralelo, porque não adianta o professor lançar a nota e não ter como acessar o sistema. Isso é um problema. Então tem que estar o administrativo tomando. É isso. Vamos tentar abrir para a esse atendimento aí, ele vai ser feito aonde especificadamente? Porque a Gonçalves parece que está fechado. Então, esse atendimento está perguntando aonde esse atendimento vai ser feito. Esse atendimento vai ser determinado pela Galileu. A gente não sabe ainda onde ele vai ser feito. O que a gente tem aqui, nas secretarias de curso, provavelmente eles vão estar lá. Por exemplo, no DAI, da UGF, teoricamente eles teriam que estar ali, mas eu não posso precisar, vai ser no DAI. Provavelmente será no DAI, mas a gente não consegue dar essa precisão de onde será feito esse atendimento. Tá? Isso foi a fala. A pergunta dela foi a seguinte: caso a gente precise passar para a transferência assistida, vocês conseguiram alguma coisa que a gente precisa anunciar somente aquilo que a gente já fez? Sim, a gente conseguiu. A Marta Branco, que é uma das vendedoras lá da SERES, ela falou para a gente exatamente isso que ela falou. Caso a gente não consiga fazer a segunda prova, a gente não vai ser obrigado a cursar nenhuma outra matéria de outra IES. Ela falou, se porventura uma universidade pegar o teu currículo e mandar você fazer outras matérias que não estão incluídas na tua grade, ela não vai ser eleita como aquela faculdade que vai te receber. A faculdade que vai te receber vai dar a garantia que para esse grupo de formandos vai ser feito somente aquela prova que ficou voltando. Até ela usou como exemplo a questão de um curso de inglês. No curso de inglês, quando você entra, você não faz uma prova de nivelamento. Você faria uma prova, um trabalho, somente para poder valer aquilo ali que faltou para você e você teria a sua nota. Isso, sem precisar passar, aí você receberia o seu diploma a essa nova instituição. Sem pagar. Você já pagou. Exatamente. A gente vai acompanhar isso para não deixar que isso aconteça. Só existia na economia. Não existe mais faculdade nenhuma. Eu faço como 2 faculdades. O processo de transferência assistida, uma das determinações é que seja pegue o currículo desse curso e seja mantido o mesmo currículo. Entendeu? Na verdade, eles estão, a tentativa até o MEC usou, falou assim, tem que sensibilizar os professores de vocês dessa forma. Que eu acho errado, não vai dar certo. Mas eu vou dando passando para vocês. Existe a transferência também dos professores, porque a intenção do MEC é levar o curso todo. Por exemplo, eu falo sobre a odontologia. É pegar o dom, todos os alunos, e pegar os professores de odonto e levar também para a sala de instrução.
E eles falaram que só vão fazer isso com os professores que facilitarem. Entendeu? Só que também é complicado, porque pelo menos no meu curso a maioria não quer sair da Gama Filho, não quer dar aula em outro lugar. Então, bem ou mal, o professor que não quiser ser transferido, ele não vai querer e não vai querer ajudar. Então, eu acho que botar a faca no pescoço do professor, olha, se não me ajudar, tu também não vai ser transferido. Ele não vai querer, porque aí a faculdade vai ter que dar um jeito de colocar o professor para poder manter a sua curso. Já fazer os pedidos até desse ano. No caso de você ter recebido, eu estou tentando. No caso de você ter recebido, tem que pagar esse pedido todo novamente. Então, segunda pergunta. O pessoal do grupo de estudantes vai ter pedido para 25, a 28 ou 25 Na verdade, a questão da avaliação, como o Alan falou, ele perguntou a respeito do grupo 3, que ainda não fez a avaliação e já pagou o período todo dentro da faculdade. Como é que vai fazer na outra? Vai ter que fazer um período, não vai ter que pagar, não vai. Na verdade, quem faltou fazer a avaliação, a faculdade que vencer a disputa da transferência assistida, vai aplicar, como a Alan falou antes, uma prova, um trabalho, alguma coisa, para avaliar se aquela matéria que ficou uma brechinha ainda, se você tem o conhecimento daquilo. A gente parte do conhecimento de todo mundo que for fazer a prova, vai passar tudo bem. Agora, chega a fazer a prova e não passar, eu não, sinceramente, eu não sei. Eu não sei como vai ser. Outra informação importante é que a gente ainda não tem a confirmação escrita disso. Isso foi falado na reunião. A gente está esperando ainda. Transferência assistida. Eles cumprem mandato judicial, mas não vai cumprir isso. No meu caso, era nunca colocado ela, não tinha nada para pode falar. É que não tem uma relação com o professor. Só que não. É igual o nosso. Psicologia também. Psicologia está no mesmo caso. Eu consegui falar com o reitor da universidade. Eu consegui falar com o reitor da universidade. Eu já vou colocar essa questão. Não, até serve para ela O também. reitor da UC, ele já é mais acessível. Ele deve ter uma promoção para cá. Diferente do reitor da UGF, que não conseguiu ter acesso a ele. Então, são duas instituições diferentes e o caminho a ser traçado pelas duas é um pouco diferente. Por mais que sejam a mesma coisa, tem que ser a mesma coisa dentro das duas hierarquias de instituição. Agora, o caso que ela explicou é basicamente o caso da UGF. A UGF entrou em greve enquanto a UC não. A UC entrou em estado de greve. A UGF entrou em greve após a 1. Então, basicamente, todo mundo aqui da UGF só fez a 1, não fez a 2. Agora, a questão
é muito mais humano do que ética. O professor que fala que quer ajudar, que quer isso, que quer aquilo, e na verdade ele fala que não pode fazer nada porque a Galileu não falou, a Galileu não pagou, é um cara que não quer ser humano e quer ser ético. Então a questão é o seguinte, no meu ponto de vista, os professores vão errar das duas formas. Eles vão errar se eles decidirem dar uma prova, porque eles vão deixar de ser éticos para poder aplicar uma prova e salvar a nossa vida. Agora, eles vão errar se eles decidirem ser éticos e não quererem salvar a nossa vida, que a gente está com o emprego pronto, enfim, a vida pronta para começar a trabalhar, ele vai acabar atrapalhando a vida de 2 mil pessoas. Então, errar, o professor vai errar de qualquer maneira. Ou ele vai errar nos ajudando, ou ele vai errar nos atrapalhando. Essa é a realidade. Então, a gente tem que tentar, sim, comover o professor. Na verdade, eu acho que a questão... Tudo bem, quem não tentou e não conseguiu é o coordenador. Se não conseguiu o coordenador, é o pró-reitor. Se não conseguiu o pró-reitor, é o reitor. Se não conseguir nem o reitor, aí, infelizmente, tem que aparar. Peraí, fala alto. Fala alto. Eu vou replicar para ela. Todos os representantes de todos os que estão com esse mesmo problema, para que todo mundo fale de professor. Vai ficar eu sozinha, a outra sozinha. É isso aí. É o problema de vocês de saúde, amigos dela. E os professores podiam estar no... Mas olha só, a questão... Mas a internet... A questão está, tudo bem, o reitor não está recebendo, o pró-reitor também não está recebendo, a situação não tem. É real, isso é real. Só que acontece, gente, é muito claro. O que os professores, pró-reitores, reitores, enfim, eles não podem fazer é usar como barganha o desespero de 3 mil alunos. Mas é o que está acontecendo, né? É o que está acontecendo. Eu sei, é o que eles estão fazendo. Só que acontece o seguinte, a gente está trazendo para vocês a única solução viável. Então, se, por mais que seja difícil, seja complicado, é o caminho que tem que seguir. A gente tem que tentar, de todas as maneiras, convencer o reitor, o pró-reitor. De repente, eles não estão sem receber tanto quanto os coordenadores. Isso aí é uma outra questão. O reitor e pró-reitor é uma outra banda parada, que de repente eles estão até com o salário atrasado, mas de repente estão ganhando de outra forma, que ninguém sabe como é. E também não vou entrar muito por esse mérito, não. Deixa fluir. Vai por mim, vai no reitor, vai no pró-reitor, que vocês vão se dar bem. Principalmente onde encontra. Bom, o meu caso agora, eu só tenho que esperar. Não sei se vai ter que ter a colação. Se tiver que ter a colação, aí quem é que vai fazer a colação? Esse é o problema. Pode emitir o diploma se quiser a colação. Reformado. Já tem todas as minhas notas. Eu não tenho todas. Falta exercer, né? Ficou bem claro a definição dessas 3 classes. Porque a Marta falou, como é que não pode fechar se cortaram, se avaliaram custos, entendeu? Eles vão fechar, conseguiram fechar, vão fechar. Infelizmente, essa terceira classe, a probabilidade de estar inserida é grande. Só que acontece, deixa claro uma coisa aqui. Quando a gente chega lá, esse pessoal ia para a transferência assistida com a galera toda. Ia voltar sem ninguém. A nossa briga agora é chegar e falar assim, não, essa galera tem que ser tratada de maneira diferente. Sim, tem. Entendeu? Até mesmo porque as faculdades têm a autonomia delas. Não é que não pode passar por isso. Só que, porque ela falou assim, vamos institucionalizar os campos. O que vocês querem? Vocês querem tentar brigar essa terceira classe, conseguir fazer uma prova na qual nessa nova instituição seja dado diploma de conclusão de curso. Entendeu? Na pior das hipóteses, esse pessoal não fez, tem matéria tal que não fez nem desde o início, antes da 1 ter
gente, vai ter que fazer só essa matéria. É o que a gente está tentando negociar. A gente está tentando ter um mínimo de prejuízo possível. Quem falta a sua hora de atividade complementar, o que faz? Eu tenho. Você mandou tudo, mas eles não botaram. Não, fora falta. TCC Só TCC. e NPJ. Qual? Quarto. Mas é o profissional do gênero? Ah, é aqueles casos de segunda turma. Não tá comentando com ela. Eu consegui falar com o Essa reitor. nota vai ter que ser lançada. Eu fechei. E o TCC foi fechado? Não, não lançaram, não. De acordo com a determinação da quarta vara, essa colação de grau vai ser feita no DAI, no ato de receber o certificado. E é o mesmo argumento que você vai receber o diploma. Então, teoricamente, se tudo funcionar, rodar como a Galileu está falando que vai fazer, quando você for pegar lá no dia 25, colação e recebe o diploma. você já vai colar grau e já vai pegar o diploma. Aí já fica mais fluido. Não tô ouvindo. Galera, preciso escutar ali. Sim, você vai colocar grau no dia 25. Como vai ser feito? A gente está esperando a Fazer uma Galileu ação de como viagem vai por ser isso. Eles têm que colocar esses 60 funcionários. Não colocando, a gente se dispôs a montar uma comissão e lá ajudar uma força-tarefa. A gente está tentando isso. Na verdade, o que acontece? A Galileu que determina o lugar para entrega de documentação dos alunos. O fato é, 2013.2, o aluno que está com tudo ok, ele já é tecnicamente formado, ele tem sim que tirar o diploma pela Galileu, e a responsabilidade dele, no ato da documentação, que tem que entregar tudo, inclusive o diploma, resolver a colação de grau, nem que seja uma salinha pequenininha rapidinho, assina aqui tudo que tem que assinar, eles têm que dar um jeito de resolver isso. Então, na entrega do documento já tem que vir tudo de acordo com a realidade acadêmica do aluno, no caso formado. Pode falar. Tem que estar aqui. Faz uma procuração com alguém para ir lá. Na verdade, o ideal é que você esteja, né? A brecha que a gente tem é essa, uma situação atípica. Não era para estar, mas vou ter que estar. Vou levar o pessoal, depois eu volto. É o jeito. E depois de encarnar. Oi? Pra viajar, vai fazer. Quê? Qual professora? Na verdade, fazer um pedido. Na verdade, não. Na verdade, a determinação da justiça foi que no dia 25 do dia 22 você entregue. Então você não vai precisar pedir, como foi falado, não vai precisar pedir nada. Foi determinação. E aqueles que não pediram, não precisam fazer isso. A Galileu é obrigada, no dia 25 a 28, a dar Eles cumpriram o mandato com uma música de 10 mil por dia. Desde o primeiro ao último período. E agora? Se você vai ter um período, você vai ter que pegar no Vai deixar de descumprir esse que é 2000? Está no meio da faculdade, a Galileu vai ter que tirar o documento. Vamos ver. No meio da faculdade. Entendeu? Claro que, olha só, isso é uma determinação judicial, tá? Não é que se enquadra naquilo que a gente falou. Não saiu, eu estou com toda a certeza. Você está aconselhando o quê? Pega e brinda essa tela com as notas lançadas, com os direitinhos, ou então o que não estiver lançado ali, você guarda, troca o trabalho, porque o que não for lançado, se não te entregarem até o dia 25, ou entre o dia 25 e 18, você tem que ir lá na defensora que está cuidando disso. E olha só, eu tenho toda a... Aonde é isso? Aonde é? Quem é a defensora e onde é? É no DECOM. No DECOM é o dever do consumidor, que é no edifício garagem, no terminal Menezes Pontes, no último andar. Lá é a Defensoria Pública. Caso você não consiga, pegar o documento real daquilo que você realmente buscou, Olha o nome da defensora. você se encaminha até o prédio do terminal Menezes Pontes, último andar. Lá é o... Coloca no grupo o endereço. Vamos colocar na internet. Qual é o nome da defensora? O nome da defensora. Larissa Davidovic. É isso mesmo. Larissa Davidovic. Na verdade é o seguinte, tem que deixar diferenciado. É de ter aceitado. Mas esse ofício
descredenciamento é diferente de falência, né? Apesar da faculdade estar descredenciada, as obrigações administrativas nesse período têm que continuar, tem que ser concluído. Então o diploma é legal, independente do período ter estamos certo que é terminado. Existe pedido de falência, mas declaração nenhuma. Até agora. Não conversa assim eternamente, até eles. Eu sei, é importante para os outros, eu sei. Silêncio, por favor. Eu gostei muito do que você Isso já aconteceu diversas vezes, porque era um problema da universidade, foi que informações não eram passadas corretamente. Sendo que no último semestre não teve nenhuma informação que foi passada, então a minha grade não abriu. Sendo que eu tenho todas as notas passadas, terminei o TCC, tenho um e-mail de todos os professores informando a minha presença nas aulas. Você fez uma avaliação de uma aula sem ter nada no sistema de matrícula. Isso é uma coisa que já aconteceu outras vezes. Eu vi as aulas e aí a minha grade foi aberta no final. Era uma coisa que a faculdade fazia. Esse último semestre isso não aconteceu. E agora com o financiamento, eu acho que não existe mais uma maneira de abrir a grade para ser lançada no ar. Quem é o responsável por fazer isso? Não tem essa possibilidade. Não tem essa possibilidade. Mas eu tenho as notas. Não, mas eu tenho as notas, tenho as presenças, só tenho a grade. Na verdade, tem que o coordenador for responsável por atualizar o sistema do sistema. Apesar do sistema ter caído hoje, né, o site caiu das duas faculdades, quem teve oportunidade de tentar acessar viu. Está dando como inexistente. De novo? Dia, né, Hoje não está dando como erro, não. Deixar o sistema ativo. Enquanto o sistema estiver ativo, todos os funcionários têm livre acesso, conseguem fazer o que for, o que quer que seja. Acredito eu, inclusive isso, de atualizar o seu currículo no crédito acadêmico. O ofício, ele está bem claro. Você tem que ir na pessoa responsável por ela, no caso do coordenador. Vai voltar? E ver com ele como é que faz isso. Se ele falar que não vai mais fazer não sei o quê, aquela velha história, para a reitoria, para resolver o seu caso. Pode ter fechado para regularizar, pode ter fechado para não abrir mais. 2003.2 não está concluído ainda, está em aberto para conclusão, em lançamento de nota e aplicação de atividades. Aí ele fala, né? Em outras modalidades. Né? E o sistema deve ficar aberto para o lançamento de notas. Caso o sistema não funcione, há possibilidade de ele não posso chegar, ela falou assim para mim, foi bem claro. Carol, não posso chegar e falar assim, Galileu, você vai fechar o período no papel ou no sistema. Eu posso chegar para ela e falar assim, você, se o sistema não fechar, você pode pegar e fechar o sistema, fechar o período no papel que não faz nada. Entendeu? Então é isso que o ofício, era isso que queria. Né? Que bota aqui no papel que se eles fecharem assim, você vai aceitar. Entendeu? E foi. Eu consegui falar com o reitor da universidade, o reitor e com a coordenadora do meu curso, que é jornalismo, né? Sobre as atividades complementares e tal. O que ele falou, ele se mostrou muito solícito. Ele falou que por ele lançaria, né, as atividades complementares, sendo que a Galileu tem que abrir a unidade, porque pelo sistema de gerenciamento acadêmico da universidade, ele só tem acesso ao computador da faculdade. Então a gente precisa que a Galileu abra a faculdade. O prazo judicial, ele determina que a Galileu faça isso. Galileu reabre o sistema, Galileu reabre o DAI. O reabre é o centro lá que vai da universidade, que não sei qual é o nome. Né? Reabre. É a determinação. A gente está em cima da Galileu para tentar continuar. Depende da boa vontade dele. Foi o que a Patrícia me falou do CEF. Perguntei ela quando é que vai lançar a nota do TCC. Quando abrir o sistema. Ela falou quando abrir a instituição. Quando abrir a instituição, foi ela O TCC dele, o teu, é a prova dela. Ele não tem NPJ4 ainda. Falta NPJ4 e TCC. Ela falou que dependendo da dona. Mas está ruim, tá bom. Já filmou, tá ruim, ela vai. Ele não tem acesso. Não, esse ofício vai ficar dentro de você.
É esse que diz o prazo, que é o primeiro que foi endereçado a Galileu. E o segundo ofício é endereçado aos professores, e aí o que tiver escrito com relação à data, que é a data para abril, e tudo mais. Agora, a última parte do artigo, do ofício, está dizendo que os professores estão liberados para aplicar, fazer a avaliação. Isso aí se mantém. Isso aí se mantém. Professor, é porque uma coisa que a gente também tem que falar aqui é a questão da ADGF. A ADGF, como a Associação Docente, a DOCE, da Associação Docente eles estão atrapalhando muito a situação, porque eles acabam colocando coisas ali para influenciar os professores a não aplicar normas. Por favor. A ADGF e a DOCE, eles infelizmente estão contra a gente, essa é a realidade. Então, esse ofício ele veio para a gente poder ter argumento contra o pessoal da DGF e da DOCE que instrui os professores a não aplicar nota. Que realmente, esperar vir chega a ser engraçado. Eles esperam que a Galileu tenha uma ordem para eles aplicarem a prova. Só que ao mesmo tempo, eles querem que a Galileu pague o salário. Entendeu? Então, eles agora, se a Galileu der uma ordem, será que eles vão cumprir? Então, com isso, a gente conseguiu uma ordem do Ministério. Pô, mas não já saiu a decisão para não pagar? Uma liminar sobre os alunos a pagarem tanto as mensalidades quanto os... As atrasadas. A gente falando, pessoas falando que não pode, porque ela só tem PPC, então eu gostaria de saber se não pode ou não pode. Em última das hipóteses, a transferência para lá. Ele perguntou aqui o seguinte, a Santa Úrsula, ela ofereceu para ele fazer somente a matéria que está faltando, ele quer saber se pode ou não pode. Olha, vocês têm que tomar, isso é uma decisão pessoal, cada aluno vai decidir. Da mesma maneira que se você for transferido para Estácio e você não quiser concluir seu curso no Estácio, se você quiser ir para Unig, enfim, seja a universidade que for, você tem autonomia para decidir. Isso varia de aluno para aluno. Mas eu de antemão já aviso a vocês que estão tomarem bastante cuidado, porque existem bastante universidades que estão aproveitando a situação de desespero dos alunos e estão oferecendo coisas que elas não podem oferecer. Por exemplo, a Santa Úrsula. A Santa Úrsula está fechada. Então o Ministério da Educação só homologou até o 4º período. Acima disso, eles não têm direito de lançar nota de receber aluno nenhum. Então provavelmente você vai se transferir, vai chegar lá e o MEC vai fazer você voltar, porque não vai liberar isso, essa transferência. Então tome muito cuidado com esse governo que está sendo feito. Camila. O Wellington. Sim, então tudo pra lá. Valeu, obrigado. Estela. Se você tivesse chegado na hora, você sabia. Gente, pessoal, fica bem claro, é uma escala de responsabilidade, tá? É o professor não quer o coordenador não quer o pró-reitor não quer o reitor. É uma escala. E o professor que chega e fala que um aluno se fudeu, na boa, para quem um dia vai se fuder. É beber água. Aprovado. Só depois de uma pessoa lá dentro. O administrativo está parado. Mas olha só. Se você no dia que você for lá pegar o documento, tiver com todas as suas notas, e ainda tiver cursando, não interessa. Para a justiça, se você quiser entrar com uma maneira de você pegar o seu diploma na justiça, você tem a nota, está cursando ali, mas você tem 2 notas comprovando média para passar. Não precisa estar aprovado para você pegar o diploma, não. Tá? Alan.
gente, eu vou entrar essa porcaria aí. Gente, a galera não vai gostar. Uma Ele perguntou o seguinte, é uma coisa até importante para todo mundo ficar ciente. Realmente, a Galileu não tem cumprido nenhum prazo. Quem garante que a Galileu vai cumprir esse prazo de 25 a 28? Eles podem estar prometendo que vão e não indo. Isso realmente não é só plausível, como é bem provável que aconteça. Diante disso, nós, como comissão institucionalizada pelo MEC, já deixamos alinhavado um plano B, que seria a gente voltar a Brasília para poder discutir como seria feita essa questão, caso a Galileu não cumpra a ordem oficial. Eu não sei o que fazer, mas o certo é ir a Brasília novamente. Eu queria tirar uma dúvida, que é a seguinte: o curso de psicologia, assim como muitos outros cursos, está sem nota no sistema. De algumas matérias de AD1 a V2, praticamente todas. E aí o que ocorre? Não temos notas e fomos aos professores. Eles disseram, não vamos fazer nada, estamos em greve, isso é imoral, ilegal, engorda, tudo. A coordenadora também disse isso. Nos resta o pró-reitor e o reitor. Agora, como nós vamos chegar até o pró-reitor e até o reitor? Aí eu fico pensando se não seria uma oportunidade de se organizar para todos os cursos que estão na mesma situação conseguirem acesso a ele. Vocês têm como ter acesso a ele? Pró-reitor nós temos 3, que é um pró-reitor de exatas, humanas e biomédicas. E reitor nós temos um no caso da UGF. Da UCE eu não sei como é que é essa conformação. A UGF é dessa forma. Então, seu curso é o curso de psicologia, você tem que procurar o pró-reitor de saúde, o pró-reitor de biomédica, que eu não sei quem é atualmente, eu não sei o nome dele. A gente está justamente procurando averiguar. Nós já sabemos que o reitor é o Carmen, ex-desembargador, não sei se ele ainda está trabalhando, mas enfim, o Carmen é o reitor. Esse, que a gente sabe o nome, a gente já está procurando um contato. E através disso a gente vai tentar intermediar com os representantes dos alunos uma reunião entre o reitor e as reitorias e os representantes dos alunos. Tá? Agora, é esse o passo que a gente está tentando. Mas nada impede que vocês procurem um contato do pró-reitor ou do reitor para até passar para a gente, porque não está sendo simples a gente encontrar esses caras. Então isso está sendo organizado pela própria comissão para facilitar esse contato dos representantes do curso com o reitor, senão a gente não tem como ter acesso. Isso é o que a gente está tentando fazer, mas ainda não conseguiu. Na verdade, a gente se esforça, leva os documentos, e como o Alan falou, seria muito interessante se todo mundo também fizesse isso, até título de pressão. Ele vê que todos os alunos estão cientes do ofício, todo mundo está preocupado, tem muita gente que vem com problema, e tem um monte de e-mails chegando na caixa dele. Eu tenho o telefone do reitor, todo mundo não parar de ligar para o cara, pessoas diferentes. Seria muito interessante essa pressão adicional. A gente está se esforçando sempre para mais gente se envolver, melhor. Descobre o número do telefone da casa dele, do celular dele. Mas como? A gente está no caso. Tem. Eu tinha um programa pirata aqui pelo nome, mas não consigo mais acessar. Você tem a 1 e a 2. E a 1 e a 2, a média para você ser aprovada, é certo se a Galileu for trabalhar. É certo. Entendeu? Se eles não tiverem ou você toma, ou você vai acessar a Universidade Pública para poder. Não. Isso aí pode ser. Não, mas se você. Não, mas aí a gente não tem que. Se você chega lá, você pega o seu documento. Se esse documento não é real, está dizendo que você está faltando uma matéria. Você sabe que você já fez. Ou então, está faltando uma nota. Você sabe que já estava no sistema de prova. O reitor sumiu. Você vai na Defensoria Pública, olha, eu já fiz essa prova, eu tenho nota. Estava no sistema, saiu e eu tenho que voltar para lá. Então, foi descumprida a decisão judicial e aí a Galileu vai ter que pagar uma multa por ter tirado o prova. Na verdade, já existe essa aula, você vai fazer executar. Tanto que você tem uma decisão. A decisão já existe. Se não me engano, tem a multa de 2.000 por dia de não cumprimento. Ele falou para nós
uma juizão na ação processual, já tem, a porta já está aberta, a gente já estava explicando. O que vai acontecer? O juiz já determinou, já fez uma determinação, tem que cumprir, não cumpriu, tem que executar. É isso que a defensora vai fazer, agora para tirar as dúvidas de vocês. Por que foi dito, né? Ô, Cláudia! Por isso que hoje em dia grava as coisas pra você ter uma ideia depois. Por que foi dito, né? Do que a gente já sabia.